Falando ainda um pouco sobre a questão do terceiro setor e das organizações, a visão, na sua visão hoje, nas organizações que você acompanha, então no seu entendimento, elas estão preparadas para trabalhar redes sociais, trabalhar mídias sociais dentro das suas instituições? Assim, pelas organizações que eu já acompanhei, né, e por outras que eu acompanho o trabalho, mesmo sem estar diretamente na consultoria, eu vejo que muitas organizações da sociedade civil utilizam as mídias sociais apenas como acervos de fotos e vídeos. Né? É como se fosse um portfólio que fica sendo renovado. Né? Poucas instituições têm a consciência e o planejamento de que aquela ferramenta digital, que são as redes sociais, tem uma possibilidade de chegar a pessoas que vão apoiar a sua causa. Então, quanto melhor estruturadas, quanto mais bem elaboradas forem, melhor para você mostrar a imagem da organização perante os apoiadores, né, os doadores, que a gente tanto busca, né, de forma estruturada para as organizações. Nesse caso, a rede social seria um veículo mais de divulgação e também de captação a pessoas que estão mais acessíveis àquela causa, no caso. Isso mesmo. Por exemplo, se eu sou da causa animal, né, eu tenho uma ONG da causa animal e eu trabalho muito com resgate, eu tenho um abrigo e tem a questão da alimentação. Como que eu atrairia pessoas para a minha causa? Né, o que eu vejo muito, e aí você deve ter visto também, é que a maioria dos abrigos ou das causas animais utilizam muito a imagem apelativa. Né? E geralmente quando é utilizada essa imagem apelativa é para arrecadar fundos rápidos. Ou seja, o cachorrinho, a gente resgatou o cachorrinho, ele está aqui com as patinhas machucadas, a gente levou para a clínica, né? Fizemos todos o procedimento, mas a conta deu tanto. Precisamos que você doe. Né? Então, é uma sensibilização forte, apelativa, porque ele traz uma imagem chocante, que mexe diretamente com a pessoa que é da causa animal. Então, querendo ou não, a pessoa vai transferir, sei lá, 10 reais, 15 reais, 20 reais, não interessa, mas vai mexer com aquela pessoa. Mas é uma doação pontual porque sensibilizou fortemente aquela pessoa. Agora, como que eu transformo esse doador pontual num doador recorrente, que reconheça o trabalho da organização e não só o resgate do animal como causa principal? Né? Então, tem possibilidade de você converter isso, como por exemplo, a própria organização pode criar um manual de como cuidar do seu cachorro, de como cuidar do seu pet. E aí ela atrela esse manual como um e-book digital, coloca na página do site, né, que é uma possibilidade que você pode colocar no site, e a pessoa para baixar coloca o e-mail, os contatos de básico, né, nome, telefone, contato de e-mail, e aí você já tem uma atração de leads, ou seja, o público que está ligado à sua causa. E a partir dessa atração de leads, dessa geração de contatos, você vai começar a dialogar, você vai criar um relacionamento. Primeiro tem um flerte, né, por meio do e-book, depois tem uma paquera mais próxima, e aí você cria um relacionamento com esse doador, né, que é justamente encaminhar, por exemplo, se você tem um relatório estruturado na sua organização, encaminhar periodicamente uma parcial desse relatório estruturado, né, mandar informativos das atividades que a organização tem feito, sempre fazendo o convite para que essa pessoa seja um associado, né, para que essa pessoa seja um doador recorrente da causa, né, que ele se reconheça como um artífice, né, dessa causa. Quer dizer que as redes sociais nessa área seria mais prática, por exemplo, uma ONG ter uma pessoa que trabalha diretamente com esse tipo de ações nas redes sociais. Sim. É de suma importância, na verdade, que as organizações que queiram trabalhar com as redes sociais e com as mídias digitais tenham um profissional da área, né? Mesmo que ele não seja diretamente da causa, né? Mas ele tem que ter um conhecimento técnico para poder passar para a organização as melhores estratégias, né? Porque tem estratégias e estratégias. Então, se você colocar uma pessoa que é muito afeiçoada à causa animal, por exemplo, que a gente está falando muito aqui, mas ela não entende muito das ferramentas digitais, né, não vai ter tanta eficiência, não vai ter tanta eficácia. Né? Vai ser um trabalho que vai ser minimamente feito, né, vai ter um certo resultado, mas pode não atingir a sua expectativa. Mas falando um pouco sobre rede social,
hoje em dia as pessoas imaginam quanto mais curtidas, né, mais pessoas estão vendo minha postagem e não conhecem exatamente o trabalho por trás, né, porque aquelas curtidas geram algum impacto para quem está vendo lá. Eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, mas se você for levar em consideração que tem 10.500, olha lá, se não for menos do que isso, tem uma ação mais ativa com aquela pessoa. As ONGs, será que teriam também que fazer esse tipo de ação, ter essa interação? Assim, o pouco que eu entendo de marketing digital, que eu tenho estudado, a gente tem que saber diferenciar o que é engajamento do que é alcance, né? A curtida e o compartilhamento, ele dá alcance, dá uma certa visibilidade para aquilo que foi postado. Só que hoje, pelo menos para algumas empresas, o alcance não é tão importante. O importante é o engajamento, né? Como que a pessoa comenta, né? Compartilha as situações, né? Tem uma interação dentro da postagem, isso gera engajamento, né? Até mesmo porque você vai levantar, vai fazer um retorno do seu feed, né? Trazendo aqui, por exemplo, o exemplo do Facebook, né? Quando você comenta na postagem de alguém, que você retorna o feed, aparece lá, fulano comentou na postagem de cicrano, né? Ou seja, a postagem fica em alta, que é o que dá o alcance, que é o que dá o engajamento, né? Então dá a possibilidade de mais pessoas comentarem, compartilharem. Isso é importante para você identificar quais são as pessoas que estão ligadas àquela causa, porque eu posso muito bem na minha página da minha empresa postar um vídeo de uma criança fazendo uma brincadeira, ter 600 curtidas, né, 600 likes, 600 coraçõezinhos, mas o que eu vou mobilizar? Qual é o engajamento que eu estou gerando com o público que eu quero alcançar, né, com aquela postagem, com aquele tipo de postagem, né? Então a gente tem que ter uma mínima noção de que a gente tem que criar conteúdos relacionados àquilo que a gente produz para chegar naquela pessoa que a gente quer ter um relacionamento, né? Seja como doador, seja como um apoiador, seja como um parceiro. Bem, já finalizando aqui um pouco a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse aí um recado aberto para você poder falar o que você quiser. Eu gostaria de recomendar que as instituições que gostam do trabalho com as mídias digitais e com as redes sociais procurem um profissional da área, né? Porque você valoriza o trabalho de quem estuda para isso, né? E você consegue trazer profissionalismo e eficiência naquilo que você quer construir. Então, por exemplo, a AID Mídias, ela trabalha com gestão de mídias sociais, trabalha com construção de sites com parceiro, né? Então isso é importante, né? Que a gente possa contratar as pessoas pela expertise delas,